Amigos, bom dia para vocês. Vamos direto ao ponto. Eu sei que culto de escritório é coisa rápida, que também é, mas é uma alegria estar aqui com vocês, especialmente porque, apesar de não estar vendo, eu sei que esse é um campo conduzido por amigos. Pastor Eliezer, meu primeiro secretário no Mato Grosso do Sul, um homem de Deus, uma bênção tremenda, tê-lo como nosso primeiro secretário. Pastor Ronei foi nosso amigo de classe, estudamos juntos. E graças a Deus a gente tem visto a direção de Deus na vida de vocês, né? Tesoureiro Harley, não conheço pessoalmente, mas é uma alegria estar com você aqui também. Querido, o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é mais um testemunho, mas nós vamos juntos ver alguns textos, analisar algumas questões, e eu chamo essa meditação de famílias perigosas. Espero que você esteja podendo ver a imagem aí. Famílias perigosas, no sentido do que seria nossa família se fôssemos cheios do Espírito Santo, tal qual Deus gostaria que fôssemos, ou tal qual Ele se propôs a nos tornar. Nós vivemos num tempo muito estratégico, é um momento crucial, e as famílias que servem diretamente a Deus são os alvos mais diretos dos ataques do inimigo. Quem nos dera poder chegar no escritório e deixar os problemas familiares em casa, mas isso não é possível. Nosso conflito é um só. Aquilo que se vive em casa, vive no trabalho. E eu tenho certeza, porque eu sei que você é ser humano como eu, como nós aqui, que os conflitos que você enfrenta começam também dentro do lar. São de efeito pessoal, mas com impacto no nosso lar. E considera comigo essa citação aqui. Ellen White nos diz, lá no livro Grande Conflito, que o inimigo se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça. E o que ele faz? Confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens e mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda e sedição e assassinato. Então, a obra dele é desmembrar famílias, é trabalhar de maneira que entre em cada compartimento do nosso lar, mesmo para quem trabalha na associação, quem é pastor, quem não é, quem é irmão de igreja. Se nós não fecharmos essa brecha, certamente o inimigo entra nos nossos lares, ele não é limitado por parede nem por cerca elétrica. Graças a Deus que anjos do Senhor são designados para restringir esse acesso deles à nossa família, eles não agem como bem entendem, mas uma citação que eu quero que fique no seu coração, tire uma foto dela para você. No Grande Conflito 530 também nos diz: Satanás está bem ciente que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que caso ele, o próprio Satanás, se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Então ele sabe, queridos, que se uma criança decidir permanecer em Jesus, essa criança se torna mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Então, se uma pessoa doente, se um idoso, seja quem for, se essa pessoa se decidir em permanecer com Jesus, essa pessoa será mais que suficiente. Mas aí, perceba que não é simplesmente ter uma vida de oração, é permanência. Existe aí uma luta em torno desse assunto, a gente sabe disso, mas eu quero ler com você aquele que para mim é o texto mais desafiador da palavra de Deus, que é João capítulo 15, e eu vou aqui recortar apenas o versículo 4, versículo 5, que diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aqui, Jesus está usando ali a metáfora de uma videira, não de uma figueira, não de uma palmeira, mas de uma videira, porque a videira é uma árvore dependente. Ela não pode se autossustentar. Se ela não for levantada por uma treliça, ela se esparrama pelo chão e se perde, não tem lógica. Então, Jesus escolhe a planta correta para descrever a nossa relação com Ele, porque Ele diz: O meu pai é o agricultor. Então, Jesus está falando assim: Eu sou dependente do Pai. Todos os dias o Pai me levanta. Todos os dias Jesus ia para o monte para orar, para buscar o poder do Espírito Santo. Ele precisava do poder do Espírito Santo. A prioridade de Jesus, nós vimos na lição passada, antes de ter um dia difícil, era estar pelo menos ali
3, 4 horas de oração na presença de Deus. Isso era diário. Não era que ele fazia uma vigília todo dia, não. Isso era diário. Às vezes ele orava o dia todo, quando ele estava com muito problema. Aí ele orava a noite toda. Mas todas as madrugadas, terceira vigília da noite, quarta vigília da noite, estava Jesus ali acordado, subindo o monte, falando com Deus. E Hebreus 5:7 diz que Jesus clamava com voz audível, com rogos, com clamores. E ele buscava o poder do Espírito Santo para começar um novo dia de batalhas. Queridos, isso nos ensina algumas coisas, porque todos nós, ou quase todos nós, somos pais de família, mães de família, e muitas vezes estamos negligenciando aquele que é o único segredo para fazer com que as hostes das trevas sejam derrotadas em nossos lares, que é a permanência em Cristo. Não é simplesmente ter uma vida de oração, não, é ter uma vida de permanência com Cristo. E aí entra o que eu considero o maior desafio e necessidade dos nossos tempos, que é o despertar dos sacerdotes do lar. Esse papel está ficando obsoleto. Esse sacerdote é responsável por três coisas, amigos. Prioridade, quando ele acorde, ele esteja a sós com Cristo. A segunda prioridade, o culto familiar. É ele priorizar de manhã ou à tarde, ou nos dois períodos, se possível for, colocar a sua família aos pés de Jesus. E terceiro, eliminar pseudo-prioridades. Então, os sacerdotes estão hoje morrendo, estão muito ocupados, não estão tendo tempo para estar a sós com Cristo. Então, antes de mais nada, você acorda, vai ficar sozinho com Jesus. A base do relacionamento com Deus é a oração particular. É ali que se constrói a intimidade. Então, quando você está batizado pelo Espírito Santo, é o maior favor que você pode fazer para o seu cônjuge. O maior favor até com as crianças. Aqui em casa é uma luta cada dia também. As crianças acordam, tem o Enoque de 11, a Elisa de 8, e a gente coloca eles para ficar sozinhos com Jesus, para abrir o coraçãozinho deles. A disciplina que quem faz é o Senhor. Eu não tenho tempo para descrever para vocês como é fazer a disciplina das crianças a partir do relacionamento com Cristo. Mas é só para vocês entenderem que essa é a nossa luta diária de criança a adulto. Porque se a criança, desde cedo, não aprende a ter relacionamento íntimo com Jesus, ele vai se tornar um crente formal. E quando a formalidade é plantada no coração na infância, para tirar de novo ao longo da vida é muito difícil. Se torna um adulto formal, que meramente faz oração. E fazer oração não é o bastante, amigos, não para nossa geração. Ter aqueles hábitos devocionais, sabe? Se acorda, lê um capítulo da Bíblia, lê a meditação, quando muito lê a lição, e a maioria tem 5 minutinhos de oração, tal, e vai para a luta o dia inteiro, correndo o dia inteiro. Não é esse tipo de comunhão que Jesus propõe para nossa geração. Ele está propondo aqui a permanência 24 horas, conectado com Jesus. Claro que você não vai poder ficar 24 horas de joelhos orando de olho fechado. Não tem lógica isso. É uma permanência, assim como nós temos com amigos a quem amamos muito. E aí Deus está despertando você para provocar a sua família para viver esse tipo de relacionamento com Ele. Os efeitos da ausência do Espírito Santo no lar são devastadores, queridos. Falta de comunhão com Deus. A gente fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, cantamos isso, mas na prática o melhor lugar do mundo é onde nós mais temos prazer em estar, seja no celular, no seriado, com o futebol, com os amigos. E quando estamos de fato no melhor lugar do mundo, que é a presença de Jesus, dá sono. Não gostamos de ficar mais do que 10, 15, 20 minutinhos. Outra característica de um lar sem o Espírito Santo é um estilo de vida limitante. As cobranças, exigências, expectativas frustradas, elas são exacerbadas. Todos nós temos problemas assim no casamento, mas eu tô falando de que quando isso vira sabe, o copo transborda, as crises são pontos de desgaste, não de crescimento. O casal briga demais, 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 chega um ponto que não cresce com a crise, só se afunda. E defeito de caráter, né? Todos nós temos. E quando o Espírito Santo não está presente no coração de cada um, nós começamos a dar muita atenção a esses defeitos e algumas vezes eles se tornam insuportáveis. É apenas para você pensar. E aí entra uma luta, queridos, a luta do esforço. Todos nós sabemos que temos que nos esforçar na vida cristã. Mas qual é o esforço? Eu vou te dar duas opções. Ou você se esforça para mudar de comportamento e ficar bonzinho, para ser o melhor marido, para ser mais educado, para ser mais paciente, ou você se esforça para melhorar seu relacionamento com Jesus. Aí está a batalha. Eu passei os primeiros anos de casado, e os primeiros anos de ministério nessa luta aqui, tentando ser um bom cristão, ser um bom pastor, mas eu me deparei com uma crise.
uma crise conjugal. Devia estar com 6 anos de casado, 5 de ministério, eu já estava no meu segundo distrito em Campo Grande. Eu amei minha esposa desde que a gente começou a namorar, a gente se ama até hoje, mas entramos num processo de formalismo do casamento. Não sei se você já passou por isso, que é quando não esfria e não esquenta. É quando não termina no casamento, mas também não é aquela coisa assim maravilhosa que foi no início. Ninguém traiu ninguém, ninguém gritou com ninguém, ninguém brigou com ninguém, mas nós estávamos vivendo um pé de guerra, de conflitos, de brigas, de desentendimentos sem fim. Veio o nosso primeiro filho e eu trabalho na correria demais, assim, a gente sempre trabalhou demais. E minha esposa, você não para em casa, não para em casa, não para em casa, eu preciso de você. Eu falei para ela, não dá para parar em casa. Eu sou pastor, e ela chorou aquele dia e ficou triste. E eu comecei a ver minha família definhando e comecei a visualizar o fim do meu ministério, porque se eu perdesse minha esposa ali, para mim não faria sentido continuar no ministério. A tal ponto a gente chegou. Eu chegava em casa, era um pequeno condomínio que eu morava, e ali eu tinha uma cachorrinha, né? E eu ficava dando voltas com ela no condomínio ali, até que eu via que a minha esposa apagava a luz do quarto. Quando apagava a luz do quarto, eu falava, bom, agora eu vou pro quarto que ela tá dormindo, não vai me perturbar mais. Era assim que era todo dia. Aí minha esposa descobriu meu plano, começou a conspirar contra a vida da minha cachorra. Enfim, é uma luta, né? Mas chegou um ponto, queridos, que a gente já não se suportava mais. Aí nós tivemos uma ideia brilhante. Não, vamos fazer uma segunda lua de mel para reavivar, para aquecer de novo nossa paixão, nosso romance. E na época nós tínhamos um casal pastoral, um casal de amigos que moravam ali na ilha de Fernando de Noronha. Ele conseguiu para a gente ir para lá com valores bem pequenos, tudo, sem taxas, enfim. E a gente foi para lá, fizemos uma semana na igreja e passamos uma segunda lua de mel e colocamos uma expectativa nessa lua de mel, gente, tão grande. E assim, não vai ser bom, vai ser um lugar paradisíaco, lindo, romântico, maravilhoso. Só tinha um problema. Quando nós chegamos lá na segunda lua de mel, nós brigamos todos os dias da lua de mel. Todos os dias dormíamos brigados. A gente se esqueceu que o lugar não muda quem nós somos. Aquele era o ano de 2012 para 2013. A gente voltou para casa sem esperança, desanimado, sem saber o que fazer. Porque já tínhamos em curso de casais, tínhamos lido livros sobre relacionamento. E detalhe, naquela época eu orava até 1 hora por dia. Como que alguém que ora todos os dias e ora muito pode matar seu casamento? É simples. Basta fazer da oração um exercício formal. Na época, depois você pesquisa o que é formalismo. É relação obrigatória, entendeu? É quando você tem que manter uma relação com alguém por obrigação, como um chefe, como um vizinho. Ah, é amigo, cumprimenta, tchau. Mas não é intimidade. E eu tratava Jesus dessa forma. E aí eu orava, fazia meus pedidos de agradecimento, escrevia numa folha, e aí ia orando aqueles pedidos, aqueles agradecimentos. Minhas orações não passavam disso. Até que chegou um ponto que a gente teve que mudar de casa, aquele final do ano de 2012 para 2013. E eu me mudei e me tornei vizinho de um casal de comportures. Esse casal vivia um relacionamento com Cristo como eu nunca tinha visto antes. Eles tinham tido uma experiência muito forte na adolescência, juventude, de libertação de drogas, de demônios, um monte de coisa. E a gente ficou chocado com o testemunho deles, que para mim era algo muito novo. Nasci na igreja, minha esposa também. E aí aquela irmã, aquela comportora, começou a descrever como eles conviviam com Jesus em casa. Parecia que Jesus morava com eles. Era uma coisa estranha. Eu achei aquilo um pouco exagerado, para falar a verdade para vocês. E aí a minha esposa continuou, né, buscando aprender aquilo. Naquela semana teve uma reunião de pastores ali na capital, e eu me lembro que tinha um departamental de publicações lá, o pastor Ivan, que tinha conhecido um tal de MASC, Momentos a Sós com Cristo. E esse pastor começou a contar da experiência dele com Jesus e como que era e tal. Ele estava numa paixão, que eu nunca vi um pastor com anos de ministério com uma paixão daquela. Eu era um aspirante, não era mais aspirante, já tinha saído, já tinha sido ordenado no ano anterior. E aí eu falei, nossa, mas bonito isso aqui. Aí ele passou uma listinha, ó, quem quiser fazer o MASC aí, o Momentos a Sós com Cristo na sua igreja, eu conheço o irmão lá, o irmão Alcênio, não sei o quê, que começou um irmão simples demais, gente, simples demais, só que é uma sabedoria de Deus. Eu estava nascendo, ele já estava passando noites com Deus sozinho, então do jeito dele, Deus desenvolveu essa metodologia, é muito interessante. E aí eu lembro que o papel foi passando de mão em mão dos pastores e ninguém assinou, nem eu. Porque eu falei, não, isso é coisa de dissidente, eu não estou afim de mexer com isso. Eu já estava removendo umas 30 pessoas na minha igreja lá por conta de movimento dissidente. E aí foi onde minha esposa começou a fazer esse Momentos a Sós com Cristo sem eu saber. A irmã lá começou a ensinar para ela, as duas mulheres.
Aí chegou o tempo que tem uma vigília, né? São 6 passos e uma vigília na madrugada, de sábado para domingo. E a vigília começou lá, não sei se era 2, era 3 da madrugada. Minha esposa chegou para mim e falou: Olha, você pode me levar no condomínio do lado? A vigília vai ser lá na quadra. Eu falei: O quê? Uma vigília na quadra? Quem vai cantar? Ninguém. Quem vai pregar? Ninguém. Como que faz uma vigília sem pregador, sem cantor? Na minha cabeça, no meu paradigma, vigília ficar a noite inteira na igreja, todo mundo lá. Mas não, as duas mulheres iam passar a madrugada inteira, 4 horas de oração, clamando ali pelo Espírito Santo, mas eu nunca tinha feito aquilo na vida, eu não sabia. Para variar, a gente estava brigado aquele final de semana. E eu levei ela, voltei para casa para dormir, amanheceu o dia, minha esposa sentada na beira da cama, acordou, eu olhei para ela e falei, e aí, sobreviveu à vigília? Ela falou, sobrevivi. E foi a experiência mais poderosa da minha vida, os olhinhos brilhavam. Gente, não tem tempo para descrever para vocês o que aconteceu. Não tem tempo. Essa mulher mudou tanto, ela mudou tanto, que nos próximos dias e semanas eu fiquei testando ela para ver se mudou mesmo. Parecia que eu tinha casado com outra pessoa, ou aquela pessoa que eu gostaria de ter na vida, e a gente sempre tentando com esforços humanos. E aí eu falei, não, esse negócio é de Deus mesmo. Aí eu tive que ir lá no irmão, falei, ô, amigo, o que que a sua esposa ensinou para mim? Ensina para mim, porque a mulher em casa mudou demais da conta. Mais da conta, eu falo igual goiano já, né, irmão? Sou nascido no Paraná, mas falo igual goiano, não repara não. E aí ele falou, ensino, é o momento a sós com Cristo, é oração. Você é pastor, você já sabe orar, você nem precisa. Ele falou bem assim, gente. Me deu uma vergonha. Falei, cara, eu oro todo dia, mas eu não consigo, eu tô numa barreira, entendeu? Eu não consigo passar essa barreira, eu não consigo mais, eu tô matando meu casamento mesmo sendo um homem de oração, isso não faz sentido. Aí quando ele começou a passar, irmãos, os primeiros, segundo e terceiro, eu falei, meu Deus, isso tudo tá no caminho a Cristo. Ele falou, pois é, você só não pratica. E aí eu me dei conta, queridos, da teoria e da prática, entendeu? Eu me dei conta que eu estava preso no formalismo religioso e, para resumir a história, aquilo ali começou uma revolução na nossa vida familiar, e aí eu me deparo e quero encerrar com você com essa citação de Reverend Harold, onde Ellen White diz, sem a presença de Jesus no coração, preste atenção, hein? Olha isso aqui, ó. Sem a presença de Jesus no coração, o serviço religioso é mero formalismo frio e sem vida. E pensa num cara organizado com as coisas, um cara que gostava de trabalhar, estudar, dedicado ao trabalho, eu sempre fui, com amor. Só que o relacionamento com o Senhor da Seara se tornou formal. E quando o meu relacionamento com Jesus se torna formal, as minhas relações se tornam formais com a esposa, com os colegas, o meu cristianismo se torna formal, a minha igreja se torna formal, eu me torno um pastor formal. Você imagina o dano para a obra liderado por um pastor formal. Amados, aquilo começou a abrir muito meus olhos. Já fazem mais de 10 anos. E todo dia minha esposa e eu, a gente se ajuda. Eu te acordo, você me acorda, tá? Vamos manter aí a chama acesa. E que entre trancos e barrancos, já vão para 17 anos de casado, 20 contando namoro. E graças a Deus, Deus tem dado cada dia mais amor no nosso coração. Tá cada dia melhor nosso casamento. Sem brincadeira, gente. Eu olho para ela assim, me dá um amor renovado. Mas porque eu entendi que a minha luta e meu esforço não é para ser o marido bonzinho, para não falar coisas ásperas para ela, para ser romântico. Essa é a luta humana. A minha luta é para permanecer com Jesus, é para melhorar meu relacionamento com Ele, é para melhorar minha comunicação com Ele, é para passar tempo com Ele, porque Ele sabe me fazer um marido melhor, uma pessoa diferente do que eu sou por natureza. É Ele, entende? Eu espero que você consiga viver essa experiência em algum momento. Deus usou naquela época essa metodologia, Momentos a Sós com Cristo. Hoje a gente ensina isso também. E a gente tem visto Deus assim despertando a igreja dele a partir de algo simples e essencial. Mas não se esqueça, vá a ele. Se você está com dificuldades, com problemas, vá a ele, converse com ele. Ele é o autor, ele é o criador, entende? E tenho certeza, querido, que você vai descobrir coisas lindas e continuar avançando, porque eu sei que vocês já estão nessa busca também, né? Estão todo mundo nessa luta, mas vale muito a pena. Eu só queria compartilhar isso com vocês, e porque essa é a minha experiência. Não queria, de maneira nenhuma, dar a entender que é melhor ou é pior. Não, estamos todo mundo junto, na mesma luta. Só que hoje eu faço cursos de família, a gente curso de novo, todo esse trabalho a gente faz, mas eu não minto para os casais. Encontro de casais é maravilhoso, só não resolve. A segunda-feira recomeça. E se o casal não aprender a buscar o Espírito Santo em casa e ter relacionamento com Jesus, todos os cursos do mundo
Pode dar aquela animosidade inicial, mas não resolve. Só Jesus resolve. E não é teoria, não, é na prática diária de um relacionamento com Ele. Papai do céu abençoe vocês, queridos. Convido vocês que estão de acordo com essa mensagem, que querem viver com Jesus hoje, para serem cheios do Espírito Santo, para cumprir a missão em todo mundo, que se coloquem em pé, porque a gente vai orar agora, encerrar o culto, e amanhã tem mais. Deus vai trazer uma outra pessoa para contar para vocês esse testemunho dele também, porque o objetivo não é sermos famílias felizes e aqui vivermos para sempre, não. Deus quer que nossas famílias sejam perigosas, porque pessoas cheias do Espírito são perigosas. Famílias cheias do Espírito são perigosas para o diabo, para o inimigo. Ele teme. E se nossas famílias forem assim, certamente nós iremos cumprir a missão em nossa geração, pessoal. Então, vamos focar. Deus é conosco. Vamos orar então? Querido Pai, nós estamos aqui compartilhando tua palavra, testemunhos de vida, erros e acertos. Peço ao Senhor que dê o Espírito Santo a cada um de nós e que esse escritório da Associação Central Paranaense venha, Senhor, estar com os olhos em Ti, com fome e sede da Tua presença, Pai. Não se acomodem naquilo que estão fazendo ou que sabem, porque há muito mais por alcançar quando se trata de um relacionamento com o Senhor. Nós temos um mundo para alcançar, Pai. Regiões mais populosas do mundo ainda guardam a mensagem de Cristo. E nós precisamos ser teus representantes, estarmos à tua disposição, mas nós temos que ser transformados pelo evangelho que pregamos. Isso não pode ser mera teoria. Então, nos dê, Senhor, o teu Espírito, mais uma vez insistimos, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, gente. Deus abençoe, tá?